Olá meninas, tudo bem com vocês? Mais uma aula com sua super importância e hoje nós vamos falar sobre a luta da pessoa com deficiência. Quem vai falar sobre esse tema pra gente é a doutora Sueleide. Deixe seus comentários, suas curtidas e não perca essa aula. Olá, eu me chamo Sueleide Pereira, sou advogada, sou formada em pedagogia também, e estou aqui para tratar de um assunto, né, que é a luta da pessoa com deficiência, o qual nós estamos para comemorar no dia 18, né, mas lembrar da luta, 18 de setembro, lembrar da luta das pessoas com deficiência e os seus direitos. Inicialmente, eu venho aqui, quero agradecer a doutora Sandra Nogueira pelo convite, né? Eu me sinto muito honrada de estar participando do projeto, e também a dona Larissa Chiúcha, primeira-dama de Suzano, tá certo? Agradecer à Prefeitura de Suzano por essa oportunidade, né? E me sinto muito honrada de estar participando. Parabenizo também a você, mulher, que se propôs a vir até o projeto, né, das promotoras legais, para estar buscando conhecimentos a respeito dos direitos, né, a respeito das questões que envolvem a sociedade, porque só assim nós podemos tomar conhecimento, né, de todas as questões que nos envolvem, e também podemos trilhar caminhos para uma vida de melhores oportunidades. Então, parabéns para você. Tá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando a respeito da Lei 13.146 de 2015, né, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá certo? E, então, nós vamos dizer, a respeito dessa lei, que ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico para unir várias leis, decretos que existiam, né, a respeito da pessoa com deficiência em um só estatuto, né. Então, nós temos desde 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde traz todos os direitos, né, e na busca, né, de melhores políticas públicas para o atendimento das pessoas, tá certo? Então, pela lei, quem são essas pessoas com deficiência, né? Então, é aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, né, onde, em contato, em interação com barreiras, né, determinadas barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, né, em igualdade de condições com as demais pessoas. Né, tá? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem falando no seu artigo 1º, né, que o Estatuto, essa lei, é destinada a assegurar e promover melhores condições de igualdade e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por a pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. Né? E como que nós buscamos essa inclusão? Através de políticas públicas que venham a melhorar as suas oportunidades, né, perante a sociedade. Tá? Uma dessas condições é a acessibilidade, né, que é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicações, inclusive seus sistemas de tecnologia, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público e privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural.
por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Né? Também a lei prevê que a sociedade precisa buscar em todas as suas políticas o desenho universal. Seria o desenho universal? É aquele espaço que vai servir também, independente da pessoa tenha deficiência ou não, todos convivendo no mesmo ambiente. Né? Então, é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados, né, usados por pessoas com ou sem necessidade, né, mas para as pessoas com deficiência, havendo adaptações, né, em um projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva, ou seja, tecnologia voltada para as pessoas com deficiência poder participar da sociedade em igualdade, tá certo? Então, um outro ponto importante também para nosso conhecimento é que essa pessoa com deficiência, ela, para ser reconhecida a sua deficiência, ela deve passar por uma perícia, né, por uma avaliação da deficiência. Quando necessária, quando ela quiser algum benefício, né, terá que passar por essa avaliação da deficiência. A deficiência será avaliada e ali para ver qual que é o nível de suporte que a pessoa necessita. Então, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, né? Então, será feita por vários especialistas, né, na pessoa com deficiência e a sua deficiência, né, na sua família e aquela deficiência, o que aquela deficiência traz de prejuízo para aquela pessoa participar da sociedade. Então, é realizada por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, né, e interdisciplinar, que considerará os impedimentos que a pessoa tem nas funções, né, que ela do corpo, nas funções e estruturas do corpo. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais dessa pessoa. A limitação no desempenho das atividades. Como a pessoa, o que ela precisa para poder desenvolver aquela atividade. Ela tem limitação do quê? No seu corpo, na sua estrutura, na sua mente, naquela dificuldade que ela tem. Tá? A restrição da participação, o quanto essa deficiência limita a pessoa a participar da sociedade. Tá? Então, a lei também prevê que as pessoas com deficiência têm direito ao atendimento prioritário. Né? Então, ela tem direito a ser atendida, né? No caso de proteção e socorro, né? Prioritariamente a todas as pessoas, certo? Tem atendimento em todas as instituições e serviço de atendimento ao público. Disponibilidade de recursos, tanto humano quanto os tecnológicos, para garantir o atendimento em igualdade de condições às demais pessoas, com as demais pessoas. Né? Também, a pessoa tem direito a pessoa tem direito à disponibilização de pontos de parada em estações, terminais acessíveis de transporte coletivo e garantia de segurança no embarque e no desembarque, acesso a informações e disponibilização de recursos, comunicações acessíveis, recebimento de restituição do imposto de renda antes dos demais contribuintes. Tramitação processual e procedimentos judiciais também devem ser garantidos prioritariamente à pessoa com deficiência.
E também a pessoa tem direito à tecnologia assistiva ou ajuda técnica, que seria, para cada deficiência, existe uma tecnologia assistiva ou ajuda técnica, né? Então, produtos, equipamentos disponíveis, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas do serviço que objetivem promover a funcionalidade da pessoa, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência na sociedade, inclusão na sociedade. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela precisa de elevadores, rampas, deficiência física, ela precisa de elevadores, de rampas, né? Então, não faz sentido um cadeirante, por exemplo, querer participar de um evento ou ter um atendimento médico e não tenha uma rampa para ela subir e as pessoas terem que ajudar essa pessoa carregando ela na cadeira. A pessoa precisa ter suportes que auxiliem ela a desempenhar as atividades de acordo com as condições dela. Se ela tem uma cadeira, a cadeira precisa ser levada por um elevador, por uma rampa, um ônibus. Tem uma rampa que garanta que ela será acomodada com sua cadeira no ônibus para poder acessar o transporte coletivo, ao trem e assim por diante. Então, e essa é a pessoa com deficiência física. E cada deficiência tem a sua tecnologia. Então, isso ajuda técnica, certo? Então, tudo isso, né, visando a igualdade da pessoa e a não discriminação e não capacitismo da pessoa. Porque a pessoa com deficiência não é obrigada a fluir de benefícios na ação afirmativa, mas ela tem o direito. O que seria ações afirmativas? Ela participar, por exemplo, de um concurso, concorrer somente às vagas da pessoa com deficiência. Ela pode usufruir desse benefício ou não. Ela pode participar como deficiente ou pode participar juntamente com as demais pessoas nas vagas de ampla concorrência, por exemplo, tá? Então, a pessoa com deficiência tem direito à proteção da negligência e discriminação, exploração, violência, né? Assim como as demais pessoas, né? Tem esse direito também. A deficiência, né, da pessoa não afeta a capacidade civil da pessoa, né? Se ela tiver entendimento de todos os atos da vida civil, ela não poderá ser interditada, né? Então, ela tem direito de buscar todas aquelas as mesmas oportunidades que as pessoas que não têm deficiência fazem, então buscam. Então, a pessoa com deficiência não pode ser afetada na sua capacidade civil, né? Se ela tiver a compreensão de todos os atos da vida civil. A violência contra a pessoa com deficiência, sempre que houver, deve ser comunicada à autoridade policial competente, à autoridade judiciária ou policial competente, tá? É dever do Estado, da sociedade, assegurar a efetivação dos direitos dessa pessoa, certo? No mais, nós temos que dizer que algumas deficiências, né, como, por exemplo, eu vou falar agora uma específica, porque a gente tem uma certa especificidade a respeito dessa deficiência, que seria o autismo. Então, eu vou estar adentrando, né, porque é uma deficiência que está
muito, que nós estamos tendo muitos casos, né? E daqui um pouco eu vou passar para vocês né, a escala aí, mas nós temos, eu vou falar um pouquinho a respeito da lei 12.764 de 2012, que diz respeito às pessoas que têm autismo, né, o Estatuto do Autista, tá? Então, para efeitos da lei, né, do autista, ela é considerada também uma pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Né? Então, já no passado, não existia isso. O autista não tinha os mesmos direitos que a pessoa com deficiência. E a partir de 2012, foi sancionada essa lei, que inclui, né, todos os benefícios do autistas e alguns além, né, das pessoas com deficiência prevista no estatuto, porque o autismo é uma condição, né, uma síndrome, né, que ela afeta várias áreas, né, da pessoa, né, que possui a síndrome, tá? Lá no estatuto, né, vem descrevendo como é essa deficiência, né? O autista está inserido porque a deficiência do autista é uma deficiência igualmente persistente e clinicamente significativa na comunicação, na interação social e é manifestada por uma deficiência marcada na comunicação verbal e não verbal, né? Usada para interação social, isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Ele também possui ausência de reciprocidade social, ou seja, não traz o diálogo e devolve, né? Não tem interesse de manter essa comunicação com o outro, né? Falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, à sua idade, certo? Então, no artigo 2º, no inciso 2º da lei, né, do artigo 1º da lei 12.764, nós vemos descrevendo, continuamos descrevendo que o autista possui padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados, que seria um comportamento verbal estereotipado, é uma forma meio mecânica de estar falando, né, de estar se comunicando, ou por comportamentos sensoriais incomuns, né, para poder fazer uma regulação. Diante de uma crise, o autista apresenta alguns comportamentos, né? E também ele apresenta alguns comportamentos sensoriais que provocam a desregulação dele, ou seja, as crises, desenvolve crises a despeito desses comportamentos sensoriais que ele tem, tá? E também possui excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados. Ou seja, o autista, quando está habituado a uma rotina, se mudar aquela rotina dele, por exemplo, tem um ritual para ir para o local e voltar para a sua residência, né? Ou né, tem uma rotina já estabelecida, ele adere àquela rotina e ele não suporta que seja alterada. Ou seja, pode ocorrer crises por conta dessa alteração da sua rotina, tá certo? Alguns dados importantes sobre o autismo, né? Porque no início eu falei que falaria a respeito dessa deficiência em específica, porque é uma deficiência que a cada dia vem aumentando os diagnósticos, né? Porque nós temos agora, segundo né, os estudos, a necessidade de que seja buscado o diagnóstico precoce da pessoa que possui autismo, porque ela vai necessitar, desde a infância, de vários acompanhamentos, de várias terapias, para poder fazer a inclusão na sociedade
para poder essa pessoa ter alguns ganhos que a possibilitem interagir com as outras pessoas, que possibilite ela aprender, ter uma educação com qualidade, que ela consiga viver no seio da sua família, que não tenha crises agressivas que provocam o isolamento dessa pessoa, certo? Então, por que é preciso fazer o levantamento? Justamente para criar políticas públicas para possibilitar a inclusão, né? Então, lá nos Estados Unidos tem um órgão que chama o CDC, e esse órgão nos Estados Unidos previu que a prevalência de autismo lá nos Estados Unidos de crianças até 8 anos este ano de 2023, para cada 36 pessoas nascidas no país, né, até 8 anos, que o estudo foi feito, até 8 anos de idade, uma é diagnosticada com autismo. Então, uma pessoa diante de 36 pessoas que não têm autismo. Então, é um quadro importante, porque, mediante esse levantamento, é que o governo, né, os governos, né, lá nos Estados Unidos, eles vão buscar políticas públicas para poder dar assistência a essas pessoas, certo? E também agora, voltando para cá, para a nossa lei, né, no artigo 1º ainda, preveu que os estabelecimentos públicos e privados localizados nos municípios, né, ou no Brasil, né, no Brasil, porque a lei é a nível federal. Então, essa lei previu que um autista, sendo uma pessoa com deficiência, também tem direito de estar incluído nas placas de atendimento preferencial, né? Por quê? Por ser uma deficiência oculta, né? Não está na, na, na pessoa, né? A deficiência não apresenta na pessoa, né? Na sua forma de estar, talvez, mas não na sua fisionomia, né? Ela não apresenta nenhuma deficiência visível, né? É oculta. Então, é preciso que tenha esse atendimento, essa placa de atendimento prioritário e inserido o símbolo do autismo. E qual é o símbolo do autismo? Justamente a fita com o quebra-cabeça, né? Representando a diversidade, né? Que essa síndrome traz, né? Tanto com referência ao nível do autismo, quanto às pessoas que são atingidas por ela, né? Todas as classes, todas as raças, né? Todos os sexos, com referência ao sexo, não, mas porque a prevalência, né, do autismo no sexo masculino. Então, todas as pessoas estarão ou com uma pessoa com autismo em um determinado momento da sua vida, né? Então, eu acho que você aí já pode até conhecer alguém da sua família, né? Alguém do seu trabalho, com autismo, né? No lugar que você trabalha, na escola onde você estuda, né? Provavelmente você já tenha tido contato, porque os diagnósticos estão sendo feitos precocemente, tá? Nós passaremos agora ao nosso assunto que nos trouxe aqui, que é a luta da pessoa com deficiência. Então, a nossa lei, aqui em Suzano, nós temos aprovada uma lei a respeito do atendimento prioritário para os autistas, né, tendo em vista que o autismo é uma deficiência oculta, né, não se apresenta nas características do indivíduo
que ele é autista, assim como uma pessoa que tenha uma outra deficiência. Então, a lei 12.764, lei federal, previu que seria necessário inserir nas placas de atendimento prioritário também o símbolo de autismo. E o município de Suzano, mediante uma iniciativa da Câmara Municipal, né, de Suzano, foi aprovada a Lei 5133 em 2018. Essa lei eu participei juntamente com o vereador, que foi que levou a lei para aprovação, né? E essa lei, ela vem dizendo lá que todos os estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Suzano estão obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário a fita com laço quebra-cabeça, né, símbolo mundial da conscientização do autismo. À época, em 2018, ainda era bem difícil encontrar essa placa. Hoje nós já temos nos coletivos, já temos no supermercado essa placa, né, e outros estabelecimentos públicos e privados. Mas isso usando a nossa lei de 2018. Tá? Também a lei 12.764 federal previu também, igualmente, que fosse criada uma carteira de identificação da pessoa com autismo, já que ela tem direito ao atendimento prioritário, né? Então, que fosse criada também uma carteira, porque é justamente por conta da deficiência oculta. A carteira tem como vistas a garantir a atenção integral do indivíduo autista, o pronto atendimento e prioridade no atendimento e nos acessos de serviços públicos e privados, em especiais na área da saúde, da educação e da assistência social. Então, essa carteira, ela é importante porque ela consta lá a identificação nome, a CID do autismo, a data de nascimento da pessoa, né, a pessoa que é responsável por essa pessoa, um telefone de contato, o nome dos pais, o endereço onde ela mora, né, e constando todas essas informações para o caso da pessoa ter o atendimento prioritário ou até mesmo no caso da pessoa ou da criança, principalmente as crianças, né, que tem algumas questões de fugir, de sair correndo pela rua, essa carteira identifica, essa pessoa tem autismo, né? Então, determinados comportamentos também serão justificados mediante também essa carteira. Além dessa carteira, nós temos também um cordão que identifica também o autista, certo? Um cordão semelhante a este, né? Então, é o cordão girassol, né? Onde representa também as deficiências ocultas, certo? E já na questão de todas as deficiências, a ONU instituiu um símbolo onde engloba todas as deficiências, né? Que seria essa figura simétrica conectada por 4 pontos e um círculo no meio, com todas, onde simboliza a inclusão de pessoas com todas as qualidades, em todos os lugares, representando a harmonia entre o ser humano, né, aquela pessoa com deficiência, e a sociedade. Este é o novo símbolo de acessibilidade que já consta em diversos lugares, né, em diversos documentos referentes à pessoa com deficiência. Então, dito isso, eu encerro aqui com os meus agradecimentos, novamente, pelo convite, né, e eu trago uma frase aqui, né, a respeito da luta da pessoa com deficiência, né, que é uma frase de Paulo Freire, que diz o seguinte: se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte,
da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com os diferentes e não da sua negação, não temos outro caminho, né, senão viver plenamente a nossa opção, né? Então, devemos todos procurar respeitar a lei, né? Está aí, respeitar o ser humano com deficiência, respeitar a sua luta, né? E na medida do possível também auxiliá-lo, né? Com a nossa, com os nossos esforços, auxiliá-lo, tomando conhecimento das leis, tomando conhecimento do que aquelas pessoas precisam para podê-las tê-las juntos, no mesmo ambiente, usufruindo dos mesmos direitos. Tá? Então, eu agradeço a todos e encerro essa aula com muita gratidão. Obrigada.